Como vocês estão? Estudando bastante? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos ver as semelhanças físicas e morais. Será que tem alguma coisa a ver? Essas semelhanças físicas, por exemplo, de pais com os filhos, será que é o pai que passa essa semelhança moral para o filho? Então vamos lembrar o seguinte: os pais transmitem aos filhos apenas as características físicas, através da sua genética. Não transmitem as características morais. As semelhanças que existem é devido de um e outros de serem espíritos simpáticos, que se atraíram pela semelhança. Então ali naquela família, às vezes encarnam espíritos muito simpáticos, que tem muitas semelhanças morais também. Então, no plano moral, os pais transmitem através do seu exemplo, é claro que isso influencia, né? As informações que ajudarão a moldar esse caráter desse espírito que está chegando, esse espírito reencarnante, auxiliando então na sua evolução. Aos pais, lembrem-se disso, cabe não apenas a educação intelectual, mas também a educação da alma, auxiliando então esse espírito que está chegando, a aquisição de novos valores morais, novos valores. Então nós vamos ver que os espíritos dos pais exercem sempre muita influência sobre os espíritos após o nascimento, pois os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Um está junto com o outro para ajudar no progresso recíproco, tanto dos pais quanto dos filhos. Os espíritos vêm assim, né? Então, o espírito dos pais tem a missão, veja, é uma missão de desenvolver dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nele falhar, será culpado. Lá está escrito no Livro dos Espíritos, na questão 208. Quer dizer, os pais têm que fazer todos aqueles esforços. Claro, se o filho segue um caminho que não é muito bom, não foi culpa dos pais. Os pais fizeram todos os esforços de educação, de orientação. E acontece muitas vezes isso, não? Pais maravilhosos e os filhos caminhando aí por caminhos meio tortuosos. Mas não foi culpa dos pais. Os pais deram toda aquela educação, todo aquele carinho, todos aqueles ensinamentos morais. Ali não vai ter culpa, porque ele fez todos os seus esforços. Nós devemos, como pais e mães, fazermos esses esforços de encaminhar esses espíritos reencarnantes. Não é raro, vamos lembrar, que o mau espírito, lá no plano espiritual, peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam para um caminho melhor. E muitas vezes Deus atende. Então, um espírito não muito bom pode pedir bons pais para que o auxilie aqui para melhorar. Isso acontece, e acontece muito, tá? Isso acontece muito. Então, os pais não poderão, pelo pensamento e as suas preces, atrair para o corpo de um filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior. Muitas vezes a gente quer, né? Seria ótimo a gente ter espíritos como filhos, assim, tipo um Chico Xavier, um Divaldo Franco, seria interessante, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um São Francisco de Assis como filho. A gente gostaria de pedir, mas vai vir o filho necessário tanto para a nossa evolução como para a evolução daquele espírito. Muitas vezes vem um espírito difícil, justamente para auxiliar a nossa evolução e a evolução dele, para encaminhá-lo. Então vem o espírito que é bom para aquela evolução daqueles pais como daquele filho, tá? Mas pode melhorar o espírito, claro que sim. Da criança, o pai pode melhorar. A que deram nascimento e que lhe foi confiado. Os filhos são confiados, né? A nós por Deus. Esse é o seu dever, de melhorar, de encaminhar. Filhos maus são uma prova para os pais. Olha que interessante. Então, os filhos maus são uma prova para os pais. A semelhança de caráter que existe frequentemente entre irmãos, por exemplo, às vezes entre pai e filho, semelhança de caráter, são espíritos afins. E entre irmãos também são espíritos afins, sobretudo lá nos Gêmeos,
que são espíritos simpáticos, muitos espíritos que vêm gêmeos, porque são espíritos simpáticos, com afinidade, que se aproximam então pelos seus sentimentos e que se sentem felizes por estarem juntos. Mas eu, particularmente, conheço gêmeos que não são assim. Às vezes são espíritos que são ligados não por afinidade, um com bronca do outro, né? Eu particularmente conheço alguns gêmeos assim, que não se dão bem, não se dão bem. Poderia contar história aqui para vocês de um, mas eu não vou contar não. Mas vocês aí devem conhecer espíritos que não são tão afins e vêm juntos, né? Nas crianças cujos corpos nascem ligados, sabe aquelas irmãs siamesas, né? Com os órgãos ligados, existe ali dois espíritos, ou melhor, duas almas, dois espíritos. E suas semelhanças faz que muitas vezes pareça existir somente uma. Pode acontecer ali de espíritos afins, como não, hein? Como não? Então, não é uma regra que os gêmeos tenham espíritos simpáticos, como nós acabamos de ver. Pode ser que não seja, não. Às vezes se notam aversões entre eles. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Espíritos, às vezes não muito afins, podem querer vir juntos para essa encarnação. Então, vem gêmeos. Assim como os espíritos se agrupam em famílias, né, devido às suas atividades, também se agrupam em cidades, em países, né, em cidades, simpatizam assim, por exemplo, nas coletividades. Nós vamos ver juntos, numa cidade, num país, os espíritos vêm juntos, né, como indivíduos, para procurar ali o seu meio. Veja ali a característica, né, que nós temos aí, os brasileiros, os alemães, são espíritos que têm essa afinidade. Então, depende aí das suas características, suas afinidades, suas características morais, formam também os povos com essas características morais e essa semelhança, né? Então, esses traços que nós trazemos ali, seus traços morais de outras existências, lembra que a gente traz de outras existências? Melhorando, podem melhorar e ele muda, isso vai mudando, né? As influências da educação, do meio, pode mudar e mudam muitas vezes essas tendências do passado. Há essa possibilidade sim. Então, vamos lembrar que sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, pode existir essa semelhança entre suas manifestações. Mas pode mudar? Pode e deve, vai mudar, porque nós tendemos a nos melhorar, a evoluir, a evoluir. Então, por que há pessoas excessivamente, por exemplo, feias? Vocês já viram isso? Que ali quando você convive, elas se tornam lindas. Já viram isso? Que tem pessoas assim, feias plasticamente, aquilo que a gente acha que é bonito, que é feio, porque não existe pessoas feias, né? E ali tem pessoas feias, mas tem um espírito muito bom, uma pessoa que a gente começa a ver de outros olhos. Como tem pessoas plasticamente tão lindas, mas se você convive, é um zero, né, gente? Não tem nada de bom ali dentro daquela pessoa. A beleza interior que a gente chama é o espírito que ali irradia, né? Que irradia. Então nós vamos ver que o corpo, ele reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com a anterior. Mas a gente pode imaginar assim, os olhos tem alguma coisa ali a ver com a nossa alma, né? Como diz assim, os olhos são o espelho da alma. Às vezes nós trazemos características assim no rosto. Eu conheci um rapaz que fez regressão de vidas passadas, conheci vários, tá? Mas esse aqui específico, e ele foi procurar, eu não aconselho vocês a fazerem isso, regressões de vida passada, somente se tiver um problema aí psicológico muito grave e tal, aí sim. Mas nesse caso ele fez e ele descobriu ele deu o nome dele da outra encarnação. Descobriu isso, hein? O nome dele da outra encarnação. E conforme esse nome da outra encarnação, ele foi procurar, né? Veja por que eu não aconselho, porque aí a pessoa fica desesperada. Ele foi procurar e achou. E ele achou uma foto desse outro
que ele foi em outra encarnação, o nome que ele achou, porque ele disse tudo. Na realidade, essa história é longa, não dá pra gente contar aqui. Pessoalmente, um dia eu conto pra você. Mas ele achou a foto. E, incrivelmente, o rosto era muito semelhante. Aliás, as características físicas eram muito semelhantes. Então, pode ser que de uma encarnação a outra, você traga, assim, o rosto muito semelhante, o olhar, né? De outra encarnação, o olhar da alma. Aliás, a alma, os olhos são o espelho da alma, e é uma verdade isso aí. O rosto, né? Pode ser que traga ali algumas características da outra encarnação, um novo corpo. Pode isso acontecer sim. Eu presenciei isso, porque ele veio me mostrar uma foto. Olha aqui o fulano, que fui eu, e olha a foto, você não acha muito parecido? E era muito parecido mesmo. Tá? Então, à medida que vai se purificando esse espírito, passa para mundos superiores, moral e fisicamente. Lembra disso? A Terra não é nem o primeiro nem o último desses mundos. Lembre disso. Mas é um dos mais atrasados. Nós estamos num mundo aí de provas e expiações, um mundinho ainda bem atrasadinho, ainda muito materializado. Então, gente, bons estudos, semelhanças tem a ver aí com essas semelhanças com o espírito, com a afinidade, as semelhanças morais, né? As físicas, muitas vezes não, quase a maioria é pela nossa genética, tá bom? Bons estudos para vocês, que Deus e Jesus estejam sempre conosco.